Olá pessoal, estamos no sul da Polônia, especificamente na cidade de Cracóvia, a segunda maior cidade do país, perdendo apenas para a capital, Varsóvia. Inclusive, Cracóvia é uma cidade tão importante que já foi capital do país diversas vezes. É para cá também que as pessoas vêm quando querem conhecer o campo de concentração nazista de Auschwitz, que está a cerca de 70 quilômetros daqui. Mas muito mais do que um ponto de referência para Auschwitz, Cracóvia é uma cidade com muita história. São muitas camadas de história, muita coisa interessante para a gente ver e conhecer por aqui. Então, vem com a gente conhecer um pouco de Cracóvia. Uma das coisas mais legais de se visitar numa cidade tão antiga quanto Cracóvia, que foi fundada no século XIII, é poder observar na sua arquitetura, as marcas do tempo, e das pessoas que por aqui passaram. Como foi uma cidade que foi relativamente poupada, na Segunda Guerra Mundial, de destruições, a gente tem muita coisa de pé, e que é possível então ir observando estilos como gótico, renascimento, barroco, neoclássico, arquitetura contemporânea também. Então tudo no mesmo espaço, e é muito interessante. Aqui atrás de mim, por exemplo, você pode ver as muralhas, de defesa da cidade, o que ficou, dessas muralhas. E entrando aqui pelo centro histórico, então é uma verdadeira viagem no tempo. Essa praça do mercado é do século XIII, é considerada a maior praça medieval de toda a Europa. É óbvio que muito da característica arquitetônica do período medieval já não existe mais. Essa praça também tem uma curiosidade: durante o período da ocupação nazista e com todo o processo de alemanização da Polônia, essa praça mudou de nome para Adolf Hitler Platz. Então era uma maneira deles firmarem presença aqui. Bom, é uma praça, portanto, cheia de histórias, mas ela não está sozinha na cidade, ao redor da praça há alguns prédios também muito importantes e vamos mostrar alguns deles para você. A Basílica de Santa Maria, aqui atrás de mim, é uma igreja gótica e é um prédio que você chega na praça e ele não vai passar desapercebido, porque é monumental, enfim, é uma construção belíssima. Observe que as torres, elas não são iguais, Há uma lenda bem trágica que daria conta da diferença dessas torres, Dois irmãos foram contratados para fazer as torres, cada um ficou responsável por uma, e um dos irmãos achou que a torre do outro estava ficando muito mais bonita. Cheio de inveja, ele vai e mata o seu irmão. Depois desse episódio, ele continua construindo a sua torre, chega lá do alto e com muito remorso, por ter matado o seu próprio irmão, se lança lá de cima e morre também. É um conto digno de Shakespeare, Se é verdade ou não, não sabemos. Mas está aí uma explicação para a diferença das torres, que ao meu ver são belíssimas. Se você acha que a igreja é bonita por fora, por dentro é uma das igrejas mais bonitas que a gente já visitou, por aqui e por onde a gente passou.
Mas diferente de outras igrejas, né, que são abertas à visitação, à estrutura para visitação, algumas pedem doações e tudo para manter o templo, esta igreja é aberta apenas para orações e há serviços, né, religiosos durante várias horas no dia. Então, se você quiser conhecer, né, muito respeitosamente, entre na igreja, senta, se quiser faça suas orações ou não, né, mas não é para ficar tirando foto, passeando lá por dentro, porque há essa orientação. Então, assim, é um local para você entrar e guardar na memória, né, não é para ficar exibindo fotos por aí. Apesar de não ter sido devastada pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, a cidade de Cracóvia nunca teve uma vida muito fácil, né? Já falamos da ocupação nazista aqui na Segunda Guerra, no século XVIII pertenceu à Áustria e voltando mais no tempo, né, bem no início da sua fundação, a cidade foi atacada 3 vezes pelos mongóis, né, meados do século XIII até o final do século em questão. E tem uma curiosidade aqui sobre isso, né, que rememora esse tempo. Na torre mais alta aqui da igreja de Santa Maria, a cada hora, né, vai aparecer um corneteiro tocando, né, uma música de alerta, né, militar, e ele vai fazer isso em 4 direções, porque é uma homenagem, né, a um desses vigias, né, que nesse período do século XIII, que alertou a cidade para uma das invasões, e ele foi morto com uma flechada na garganta. Então ainda hoje se mantém essa tradição, né, em homenagem a este homem, né, que foi responsável por alertar a cidade e impedir assim que a devastação fosse maior. As cidades têm muitas histórias para nos contar, né? Então escolher o que conhecer vai muito dos seus interesses pessoais, né? Aqui em Cracóvia há uma rota turística religiosa muito ligada à imagem do Papa João Paulo II, né? Ele era polonês, estudou aqui na Universidade de Cracóvia, então há muitas referências a ele na cidade e há então um roteiro específico, né, para quem se interessa por turismo religioso ligado então a João Paulo II. Fica aí uma dica para você. E aqui, andando pelas ruas, a gente pode observar também o local que João Paulo II morou entre 1951 e 1967. Estamos em uma das subidas para o Castelo Wawel. Do Wawel, há séculos atrás, existia aqui uma fortificação em madeira. Meados do século XIII, essa fortificação foi derrubada e feita então de pedra. A partir daí se construiu então o castelo, que no século XIV passou por importantes transformações, né? Era daqui que os reis da Polônia governavam, pois Cracóvia foi durante muito tempo capital do país. Nesse complexo há o castelo, a igreja e a Gruta do Dragão.
a partir daqui de cima também você tem uma visão muito interessante da cidade. Para você entrar, né, nesses espaços, você precisa comprar tickets, ou se você não quiser visitar por dentro, aqui de fora você já tem uma bela visão. Este dragão é o tipo de coisa que turista gosta, né? Você vê aqui a quantidade de pessoas, ele solta fogo de vez em quando, enfim. Mas o que esse dragão está fazendo aqui? Qual a relação dele com a história da cidade? Diz a lenda que havia um período aqui em que estava começando a sumir muitos animais e também algumas pessoas. Certa vez, um jovem passando aqui por perto do rio, viu uma quantidade de ossos no chão e o dragão dormindo. Contou ao rei, então, que era o dragão que estava fazendo sumir, né, pessoas e animais. O rei, então, diz o seguinte: aquele que libertar a cidade do dragão casaria com a sua filha e herdaria metade do reino. Fosse essa pessoa, né, este homem cavaleiro ou não. Um jovem sapateiro, então, resolveu tentar a sorte depois que tantos outros cavaleiros já haviam falhado e sendo comidos pelo dragão. O que ele faz? Pega um carneiro, mata esse carneiro, enche a barriga dele de enxofre e deixa aqui na entrada da gruta. Pois bem, o dragão acorda, vê o carneiro, come, né, e fica cheio. Vai para o rio Vístula, bebe água até explodir. Essa explosão vai acordar a cidade. As pessoas vêm até aqui e descobrem que o dragão havia explodido. Assim, o jovem sapateiro se casa com a princesa, herda metade do reino e vivem felizes para sempre. De acordo com a lenda, é aqui que o dragão ficava. Aqui em Cracóvia há uma calçada da fama, né, em que você pode ver nomes e as mãozinhas, né, de vários atores e cineastas, tanto poloneses quanto de outros países, né. É muito interessante a gente ver a relação que a Polônia tem com o cinema e o cinema tem com a Polônia, né. Daqui saem muitas histórias, sejam elas boas ou tristes, né. A gente tem alguns filmes famosos que dão conta, por exemplo, do período da Segunda Guerra Mundial, como A Lista de Schindler, que inclusive teve locações aqui. O Pianista, que é uma história, né, de Varsóvia, não daqui, mas enfim, da Polônia. Há também, né, a figura de Roman Polanski, um diretor muito importante, né, para o cinema, mas envolvido numa grande polêmica, né? Ele foi acusado de estupro nos anos 1970. Enfim, ele está na Suíça, preso, não pode entrar nos Estados Unidos porque o crime teria ocorrido lá, e colocaram aqui, né, na Calçada da Fama, uma plaquinha em homenagem a ele, e isso causou um desconforto na cidade, né? Alguns achando que é uma justa homenagem, outros achando que não deveria ter, né, essa homenagem a ele aqui em Cracóvia. De toda forma, né, voltando à história do cinema e da Polônia, a gente tem uma série de filmes e séries mesmo, né, séries que dão conta da história ou são ambientadas na Polônia e que é legal a gente conhecer para sair um pouco daquele circuitão do cinema, né, norte-americano. A Netflix, inclusive, tem algumas séries. Vale a pena a gente também ver o país por meio das lentes do cinema. Essa aqui é uma película original em preto e branco que eu fiz exatamente desse lugar aqui,
há 26 anos atrás. Esse ano se completará 27 anos. Foi no verão de 1996, quando eu estive pela primeira vez aqui na Polônia e aqui na Cracóvia, né? E tive, né, essa perspectiva desse, né, exatamente desse lugar, dali da igreja no mercado central. Me deparei com um país, né, evidentemente, né, depois de tanto tempo, né, completamente diferente, né? Quando eu estive aqui pela primeira vez, o país mal tinha saído do regime comunista, né? Então era um país ainda muito, como dizer assim, muito fechado, né? Muito pouco sensível às diferenças, né? Havia ainda a presença de turistas, ainda não era uma coisa muito recorrente, né? Havia inclusive muita burocracia para estar aqui, tinha visto, né? Era todo, enfim, era muito estranho, foi uma experiência muito estranha estar aqui, né? Não estou dizendo que foi ruim, estou dizendo que foi estranho, né? E estar de volta e você se deparar com uma Polônia já integrada, né? Digamos assim, um capitalismo global e a própria comunidade europeia da qual ela faz parte, né? Já está assim, completamente igualada, né, aos países da região, é impressionante. Então, para mim, está sendo uma experiência muito interessante. Estou muito ansioso também para revisitar Varsóvia. Foi o lugar que, na verdade, onde eu fiquei. Eu fiquei em Varsóvia e fiz uma visita mais ligeira aqui na Cracóvia. Então, tá aí. Aqui a Cracóvia em preto e branco. Um passeio interessante que você pode fazer nos arredores da cidade de Cracóvia é conhecer as minas de sal de Wieliczka. Ela é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco desde os anos 1970. As minas de sal são exploradas desde o século XIII e, na verdade, praticamente se construiu uma cidade subterrânea, né? Então a visita percorre cerca de 4 quilômetros dentro dessa estrutura, né? Os espaços são amplos, você acaba não se dando conta de que está de fato debaixo da terra, né? Há inclusive uma capela ali, é um lugar bem interessante. Infelizmente não conseguimos fazer este passeio, mas fica uma dica para você quando vier a Cracóvia.